Até que antes de pescar novamente, Suil não se esqueceu de continuar postando uma mensagem de transação no canal de transação. Itens comerciais: cigarros Ongoa, um pacote, 5 kg de arroz shampoo, pacote de 500 ml. Itens de troca: 0,1 fibra de vidro, 0,1 fio trançado PE, 0,1 pano de carbono. Cada item pode ser trocado por um. A postagem de informações de transações de Suil é completamente uma pesca para a aplicação da lei. É bom poder fazer um acordo diretamente, mas também é bom atrair pessoas que têm essas coisas para conversar com ele em particular, se o negócio não puder ser feito. Suil não esperava muito das palavras anteriores. Ele poderia trocar 3 materiais com apenas 3 sacos de sal comestível. Ele só queria fazer um truque para atrair a atenção de outros sobreviventes, de modo a facilitar as transações privadas mais tarde. Quanto aos itens pendurados, eles são completamente equivalentes a dar presentes para outra parte, o mesmo que o isqueiro à prova de vento anterior. De qualquer forma, para Suil, esses suprimentos comuns só vão aumentar, e não há nada para se sentir mal. E quando Suil colocou as informações da transação no topo novamente, no canal regional, alguns caras que não conseguiam ficar ociosos começaram a conversar novamente. Droga, eu não peguei nenhum desses materiais, se não posso mudar o AZ. O que você disse lá em cima é muito bom. Não diga isso de novo da próxima vez. Você disse que eu cometi um vício em fumar. Eu sinto que não somos do mesmo mundo que o chefão, certo? Por que ele é tão rico em suprimentos? Mais um, lamentável como eu. 10 chances de pesca foram usadas, e você pode acreditar se pegar 5 de um baú de tesouro quebrado. Suil não prestou muita atenção à discussão de seus problemas no canal de comunicação. Neste momento, Suil estava segurando a planta de construção da casa de madeira em uma mão e caminhando em direção à direção onde madeira estava empilhada. Quando os 2 gobres de baixo nível viram seu mestre chegando, eles imediatamente abaixaram a cabeça e se curvaram. Suil acenou com a mão para sinalizar para que saíssem do caminho. Jin, por favor, escolha o local onde a casa de madeira será colocada. Neste momento, Suil, que usou a planta de construção da casa de madeira, foi silenciosamente recitada em seu coração, e o lembrete soou novamente em seus ouvidos. Depois de ouvir o som, Suil olhou ao redor da pequena ilha que possuía e colocou diretamente a casa de madeira na área mais central. A localização da casa de madeira foi confirmada. Aguarde mais tarde. Droga, Cland. Depois que Suil escolheu usar as plantas para construir uma casa de madeira, Suil viu um fantasma de uma casa de madeira aparecendo na frente dele, e então a madeira se empilhou rapidamente como blocos de construção. Finalmente, com um flash de luz branca, uma cabana de madeira de estilo europeu apareceu na frente de Suil. Jim, você tem uma casa de madeira comum e o valor de prosperidade da sua ilha foi melhorado, e o valor atual de prosperidade da ilha é de 30 pontos, ocupando o primeiro lugar na região. Quando a cabana de madeira de Suil foi concluída, a notificação mecânica soou no ouvido de Suil novamente. Quanto a esta notícia, Suil filtrou diretamente. Contanto que alguém não o ultrapassasse para se tornar o novo número 1 da lista, Suil nem se preocupou em clicar na lista para ver-o. Casa de madeira comum introdução, um abrigo simples que pode abrigar do vento e da chuva, ou ser usado para armazenar suprimentos. Então, quando o olhar de Suil se fixou na casa de madeira, informações simples sobre a casa de madeira apareceram na frente dos olhos de Suil. Depois de escanear as informações, Suil deu um passo à frente e abriu a porta de madeira da casa de madeira e entrou. Quando Suil entrou na casa de madeira, o que chamou a atenção de Suil foi um espaço de casa de madeira um pouco menor, semelhante a algumas casas de aluguel de um cômodo antes de atravessar. Depois de olhar em volta, Suil se virou e saiu da casa de madeira diretamente. Afinal, era apenas uma simples casa de madeira sem nada dentro, nada para ver. Vocês dois, movam esses suprimentos para a casa de madeira e coloquem-nos ordenadamente. Suil, que estava prestes a deixar a casa de madeira, dirigiu-se aos 2 goblins de baixo nível não muito longe. A esse respeito, os 2 goblins de baixo nível que ouviram a ordem de Suil naturalmente correram para carregar suprimentos. Porque depois que esses 2 caras comeram macarrão instantâneo ao meio-dia, o sabor do macarrão instantâneo era tão persistente.
Mesmo quando estavam trabalhando com madeira, quando pensavam na deliciosa refeição que nunca haviam comido ao meio-dia, não podiam deixar de começar a demorar. Saliva. Assim, ele pode ser ativo neste trabalho, e ele está ansioso para a próxima refeição, e ele pode ser recompensado com macarrão instantâneo pelo mestre. Claro, Suil não sabia o que os dois goblins de baixo nível estavam pensando. Nesse momento, Suil já havia se sentado na cadeira de massagem calmamente e começou a pescar com seu anzol. Com o passar do tempo, depois que Suil pegou 3 baús de tesouro de madeira de uma estrela seguidos, ele finalmente pegou outro baú de tesouro de madeira comum. Baú do tesouro de madeira comum Introdução. Contém um tubo de 20 ml de propriedades físicas comuns medicina. Habilidades de pesca. Como a qualidade da vara de pescar foi melhorada, você pode realizar milagres vigorosamente, apenas trabalhe duro. Poção de atributo de constituição de 20 ml. Introdução. Tomá-lo pode aumentar os atributos físicos em 0,2, sem efeitos colaterais. Nota: se o atributo físico básico for maior que 5, a poção não pode ter efeito no usuário. A sorte melhor de novo. Depois de ver as informações sobre o baú do tesouro que foi pescado na superfície da água desta vez, Suil estava um pouco letárgico, mas ficou enérgico em um instante. Depois, de acordo com o prompt do talento de Insight, Suil não se preocupou em usar nenhuma habilidade de puxar e apenas o fez com todas as suas forças. O baú do tesouro de madeira de 2 estrelas que ainda estava na água foi naturalmente incapaz de resistir à força bruta de Suil e foi arrastado diretamente para a ilha. Assim que a caixa do tesouro pousou, Suil mal podia esperar para verificar a caixa do tesouro e então olhou para os 2 tubos de poção azul em sua mão. Gulu, gulu. Ele abriu a garrafa e terminou de um só gole. Assim que a poção entrou em seu estômago, Suil sentiu. A sensação desta vez foi um pouco diferente da sensação dada a Suil pela poção do atributo poder. A poção de força deu a Suil a sensação de formigamento e dormência, enquanto a poção de constituição deu a Suil a sensação de gelo e fogo, e o sabor era velho e azedo. Ah! No final, Suil não conseguiu se conter e gritou diretamente. Os 2 goblins de baixo nível que ouviram o movimento do lado do mestre olharam para este lado com desconfiança. Mestre, este remédio é realmente eficaz. Suil não pôde deixar de tremer enquanto o remédio continuava a fazer efeito. No final, quando o poder da poção da Constituição se esgotou, Suil também começou a suar. Ah! Depois de respirar fundo, Suil tirou o casaco diretamente e tirou a camisa de mangas compridas de dentro. Depois de colocar casualmente suas roupas na cadeira de massagem, ele pegou a grande garrafa de água mineral ao lado dele e Suil a engoliu. Se os outros sobreviventes que não pescaram água doce virem essa postura de beber vaca, provavelmente ficarão com inveja e terão suas paredes separadas. It. Suil soluçou, colocou a garrafa de água mineral no chão, pendurou a isca comum e bateu na vara de pescar, e começou uma nova rodada de pesca. Então Suil repetiu, Pudecrime depois de pescar a poção de força antes. Vori, acabei de me deparar com uma em cada 10 atividades garantidas. Suil, que havia ligado muitos suprimentos vivos, não pôde deixar de pensar deprimente em seu coração. Com essa expressão em seu rosto, se ele fosse colocado em um lugar lotado, ele definitivamente seria espancado até a morte. Por que você não tenta a versão aprimorada da isca, a 4 vezes de qualquer maneira? Olhando para o céu neste momento, Suil de repente teve uma ideia em seu coração. Porque depois de pegar a poção de constituição, Suil ainda show 10 vezes seguidas, e os resultados foram todas as necessidades diárias comuns, nada de especial. Faça isso. Depois de pensar um pouco, Suil decidiu fazê-lo em uma palavra. Em seguida, pendurou calmamente a versão aprimorada da isca no anzol, ajustou a posição do flutuador, Suil respirou fundo e jogou o anzol fora. Jin, o item que você carregou, cigarro Zongoa, um maço, foi negociado com sucesso. Você deseja retirar o item. Enquanto Suil estava se concentrando nisso, de repente o som de uma transação bem-sucedida soou em seus ouvidos. Minha mãe, fiquei chocado. Suil, que tinha um lampejo de essência nacional em seu coração, recitou diretamente a extração silenciosamente e depois ignorou os materiais que foram jogados do chão.
Aqui vamos nós. Nesse momento, Suil notou que a boia flutuando na água começou a se mover. Desde então, Suil imediatamente prendeu a respiração e concentrou sua mente. Droga, é tão pesado. Quando a boia de repente afundou na água, Suil imediatamente começou a usar sua força. Imediatamente, a vara de pescar comum na mão de Suil foi puxada para uma curvatura surpreendente, como se estivesse prestes a explodir no próximo segundo. Neste momento, as veias dos braços de Suil também estão salientes, o que é uma manifestação de usar a maior parte da força em seu corpo. Felizmente, neste momento, Suil finalmente se estabilizou. Nesse momento, a parte inferior do corpo de Suil exerceu força e ele estava firmemente fixado lá como um prego. Depois de se familiarizar com a força vinda de debaixo d'água, Suil começou a recuar cautelosamente. É só que assim que Suil exerceu força, a força de tração da água imediatamente forçou Suil a dar mais um passo à frente. Finalmente, após 20 minutos de puxões extremos, Suil finalmente puxou o baú do tesouro para baixo da água para emergir na superfície da água. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém 10 pedras de energia comuns. Habilidades de pesca. Força intermitente. Após uma hora de consumo contínuo, basta arrastar diretamente. No momento em que o baú do tesouro sob a água emergiu na água, Suil capturou as informações do baú do tesouro. Isso conta? Eu já alcancei a liberdade das pedras de energia comuns do estágio inicial. Depois de ver as informações da caixa do tesouro, Suil não pôde deixar de ter essa ideia em seu coração. Para ser honesto, Suil ficará um pouco preocupado. Há muitos cristais de energia para usar. Você deve saber que uma mandarina de energia comum pode ser usada com farinha para fazer 30 porções de isca comum, e Suil tem o talento da felicidade dupla, o que significa que ele pode colher um total de 20 mandarinas de energia comum deste baú de tesouro 5 estrelas. Ou seja, se for feito mais tarde, Suil pode obter 600 cópias de iscas comuns. Que tipo de conceito é esse? Suil calculou que não seria capaz de usar as câimbras das mãos por um tempo. Balançando a cabeça, depois de jogar fora o pensamento de que seria facilmente espancado até a morte se dissesse isso, Suil começou a se concentrar no cabo de guerra com o baú do tesouro 5 estrelas debaixo d'água. Finalmente, quando o céu no céu já havia escurecido, Suil finalmente levantou o baú do tesouro. No momento em que o baú do tesouro foi pego, Suil não se apressou em abri-lo, mas jogou a vara de pescar no chão, deitou-se no chão e engasgou pesadamente. Suil se sentiu mais cansado do que pescar todas as caixas de tesouro à sua frente quando estava pescando esta caixa de tesouro. Felizmente, a colheita também foi extremamente gratificante. Mesmo com a velocidade de Suil consumindo isca, ele não precisava se preocupar em pescar sem isca hoje em dia. Deve-se dizer que Suil não é diferente de ficar rico da noite para o dia, especialmente a capacidade dessa garota de fazer uma bola de neve é muito forte. O talento de felicidade dupla combinado com a visão desse talento de nível SSS é simplesmente uma ferramenta de trapaça. Jin, sobreviventes, por favor, prestem atenção, a noite está chegando, quando a temperatura continuará caindo, por favor, prestem atenção para se aquecer. Assim que Suil estava ofegante, um som de notificação especial de repente soou no ouvido de Suil. Depois de ouvir essa voz, Suil estendeu os braços para apoiar o chão e sentou-se. A temperatura ainda cai à noite. Parece que este novato enfrentará o problema não apenas de comida e água, mas também o problema da proteção contra o frio em 7 dias. Oh! Assim como Suil estava pensando, uma rajada de vento frio soprou pelo corpo de Suil e, de repente, Suil sentiu um calafrio atingi-lo. Antes que ele tivesse tempo de pensar sobre isso, Suil imediatamente se levantou, caminhou rapidamente até a cadeira de massagem, rapidamente vestiu sua camisa e casaco, pegou a caixa do tesouro no chão e caminhou rapidamente em direção à casa de madeira. Vocês dois, acendam um fogo. Suil olhou para o céu escurecendo rapidamente e disse em voz profunda para os 2 goblins de baixo nível. Depois de falar, Suil carregou diretamente a caixa do tesouro para a casa de madeira e, depois de abrir a caixa do tesouro com um canto silencioso, olhando para as pilhas empilhadas de 20 cristais de energia comuns, Suil não pôde deixar de dar um toque de excitação em seus olhos.
Cor. Isso é diferente da comparação entre moeda digital e dinheiro, que tem um impacto diferente nas pessoas. Depois, Suil também clicou diretamente no canal de comunicação, querendo ver se outras pessoas encontravam a mesma situação que ele. Mestre, a temperatura aqui está ficando cada vez mais baixa, está tão frio. Você não disse que os noviços têm um período de asilo de 7 dias? Você não sabe fazer fogo. Você apenas se aquece quando está frio. Porra, há um vento tão forte que quase sopra para a monja barraca que eu pedi. Quero comprar um casaco e roupas de cama. Eu tenho muitos irmãos e irmãs. Estarei no canal de negociação em breve. Assim que entrou no canal de comunicação, Suil descobriu que muitas pessoas estavam discutindo esse assunto. Se você tiver condições, acenda o fogo o mais rápido possível. Só assim você pode sobreviver à noite. Caso contrário, será ruim se você pegar um resfriado e tiver febre. Nesse momento, no canal de comunicação, alguém também começou a falar. E isso será um pouco mais inteligente. Já comecei a selecionar itens de negociação na plataforma de negociação. Afinal, vou esperar que muitas pessoas reajam. Os itens que eles carregaram antes definitivamente serão retirados por muitas pessoas ou vendidos a um preço mais alto. Afinal, o interesse é algo que existe enquanto houver pessoas, não importa que horas sejam. Dando uma olhada em quantas oportunidades de negociação ele ainda tinha hoje, Suil também desligou alguns isqueiros diretamente, o que foi considerado um presente, e os sobreviventes que puderam pegá-los foram considerados sortudos. Afinal, Suil realmente não tem escassez de isqueiros, e depois de pescar baús de tesouro por um dia, Suil também planeja comer alguma coisa e ir para a cama diretamente. É um desperdício das oportunidades de negociação de hoje, por isso é melhor estabelecer uma imagem e esquecê-la. Pode ser considerado como lançando as bases para transações subsequentes. Porra, o grandalhão da lista está distribuindo benefícios. Peguei um isqueiro à prova de vento de graça. Neste momento, as informações de negociação de Suil tinham acabado de ser postadas no canal de negociação, e o primeiro sobrevivente que as pegou imediatamente gritou no canal de comunicação uma frase. Vore, eu perdi a chance de me prostituir por nada. Malditos vocês, por que vocês agiram tão rápido? Eu não sabia deixar isso comigo. Eu estava prestes a congelar até a morte. Vocês estão solteiros há 20 anos, certo? Eu o perdi assim que o vi. Isso seria por causa do isqueiro à prova de vento gratuito que Suil desligou. E o cara que reclamou no canal de comunicação imediatamente começou a reclamar. Depois que Suil desligou alguns isqueiros, ele não se preocupou em continuar prestando atenção ao canal de comunicação, porque basicamente não havia informações úteis lá. Ao mesmo tempo, aqueles que estavam classificados atrás de Suil na lista de prosperidade da ilha regional ficaram um pouco sem palavras quando olharam para o valor de prosperidade de Suil na lista e seu próprio valor de prosperidade da ilha. Essa merda, ele está jogando uma série de sobrevivência? Esse cara é muito rico em suprimentos. E neste momento há um novo nome, que também entrou silenciosamente nas fileiras dos 10 primeiros. Esse cara não é outro senão Andy Teng, que negociou com Suil à tarde. Com a ajuda de 30 porções de isca comum feita com cristais de energia comuns em suas mãos, Andy Teng também ganhou muito. Isso também levou ao valor de prosperidade da ilha de Wanditeng, superando a maioria dos sobreviventes de uma só vez e entrando nos 10 primeiros escalões. É só que desta vez, o 10º sobrevivente que foi espremido por ele estava deprimido, porque há uma grande lacuna entre os 10 primeiros e os 10 primeiros. Há recompensas extras de baús de tesouro para os 10 primeiros todos os dias. Maldição! Um menino bonito que será empurrado para baixo só pode rosnar em sua própria ilha mal-humorado. Nessa época, Suil já havia usado uma frigideira para fritar bife no fogo, que era uma das capturas de Suil na pesca à tarde. Nesse momento, depois de sentir o cheiro de carne no ar, Suil engoliu inconscientemente na garganta. Depois de comer uma tigela de macarrão instantâneo ao meio-dia, Suil continuou lutando até o cair da noite. Então Suil já estava com muita fome. Quando o bife na frigideira foi frito até ficar meio cozido, Suil imediatamente começou a comê-lo. Quanto aos 2 gobres de baixo nível, Suil não matou os 2 de fome,
e Suil jogou macarrão instantâneo para Candy Shuaifu para ele. Para os dois goblins de baixo nível, foi emocionante. Depois, Suil, que comeu 3 bifes seguidos e meia melancia, arrotou pesadamente. Vocês dois estão guardando a fogueira esta noite. Quando você vir algo que está prestes a sair, adiciona um pouco de madeira nele. Além disso, preste atenção se há algum outro movimento no mar à noite. Neste momento, Suil, que estava cheio de comida e bebida, dirigiu-se diretamente para os dois goblins de baixo nível ao lado. Seu servo obedece. Ouvindo a ordem de Suil, os dois goblins responderam apressadamente e respeitosamente. Sim. Suil acenou levemente com a cabeça para isso, e então abriu diretamente a porta do carro Toyota e sentou-se, ligou o carro e ligou o ar-condicionado, e depois de ajustar o assento, Suil deitou-se diretamente e começou a descansar. Embora este carro não possa ser conduzido em um lugar tão grande da ilha, não há problema para Suil usar o ar-condicionado. Desde que a gasolina não se esgote, o aquecimento ainda pode ser garantido. Quanto a Suil organizar uma vigília para os goblins em ambas as extremidades, foi porque Suil sentiu que, uma vez que havia algo como esfriar esta noite, poderia ver outras coisas, apenas do caso. De qualquer forma, os goblins em ambas as extremidades são bastante enérgicos, então não há problema em não dormir por 1 ou 2 dias, então é melhor vigiar à noite. Neste momento, os dois goblins se reuniram ao redor da fogueira para se aquecerem com a ajuda da fogueira, e então mantiveram os olhos do movimento ao seu redor, cumprindo resolutamente as ordens de Suil. Com o passar do tempo, a noite recuou silenciosamente. Quando Suil abriu os olhos, o céu do lado de fora do carro havia se iluminado. Depois de se levantar e se alongar, desligando o ar-condicionado, Suil também abriu a porta do carro e saiu. Enfrentando o novo sol escaldante no céu, Suil também respirou fundo e soltou lentamente. Mestre, você está acordado. Nesse momento, os dois goblins que guardavam em frente à fogueira que não havia queimado viram Suil saindo do carro e imediatamente se inclinaram. Ontem à noite, houve algum movimento em comum? Suil perguntou casualmente depois de olhar para os dois goblins. Reportando-se ao mestre, ontem à noite houve apenas o som do mar batendo na borda da ilha, e não houve nenhum outro movimento anormal. Ouvindo a pergunta de Suil, os dois goblins responderam imediatamente a Suil. Ok, bom trabalho, agora entre na casa de madeira e me traga algo para comer. Em relação a isso, Suil ordenou aos dois goblins enquanto caminhava em direção à borda da ilha com sua vara de pescar. Agora que havia muita isca comum em sua mão, Suil teve que se apressar e consumi-la. Então eu vi Suil que estava segurando uma vara de pescar em uma mão e comendo pão na outra, e ele já havia começado a pescar confortavelmente hoje. Jim, por favor, receba a recompensa básica extra pelo primeiro lugar no valor de prosperidade regional, 20 cópias de isca comum. Enquanto Suil estava pescando, outra notificação soou ao lado de seu ouvido, dizendo-lhe para morder a isca de hoje. Receba. Ao ouvir esse prompt, Suil não tinha nenhuma expressão animada no rosto, porque ele tem muitas dessas coisas. Se for uma versão aprimorada da isca, Suil deve estar animado, mas no momento nesse caso, só posso pensar nisso. Pode haver essas recompensas das classificações posteriores, mas você não precisa pensar nisso no primeiro ou segundo dia. Nesse momento, Suil olhou para a superfície da água e, depois de flutuar sem nenhum movimento por um tempo, colocou seus pensamentos do canal de comunicação novamente. Embora Suil não goste de falar nele, isso não afeta o mergulho de Suil. Eu, Ni. Mamã. Último. Noite. Congelado. Morto. Eu, morto. Droga, irmão. Por que você está tão congelado assim? Você começa a tremer quando fala. Embora estivesse frio ontem à noite, deve ficar tudo bem se você tiver fogo a noite toda ou outros materiais à prova de frio. Sua irmã, lá em cima, você não tem dor nas costas quando se levanta e fala. Você já considerou que eu não tenho nenhum material à prova de frio e só confio na minha retidão para carregar as pessoas a noite toda? Incrível, eu gostaria de chamá-lo de o mais forte. Não fale sobre isso, ontem eu só comi um pedaço de pão de trigo. E bebi meia garrafa de água.
Quando fui para a cama à noite, estava com frio e fome. Quando eu estava meio adormecido e meio acordado, parecia ver uma garotinha de fósforos. Tem certeza de que não é a garotinha que vende bombas nucleares? Ei, por que você está com fome? Não há muitos suprimentos do baú do tesouro que você pegou. Ontem, abri uma perna de cordeiro assada cozida e um frango assado do baú do tesouro que peguei ontem. E algumas garrafas de Sprite. Seu tio, eu nem sei como você digitou palavras tão frias com a mão a 37 graus. É legal comer um pêssego. Vômito. Ou de vômito, vômito. Esta reunião olhou para as mensagens enviadas por muitos sobreviventes do canal de comunicação, e os cantos dos olhos de Suil se contraíram inconscientemente. Com certeza, a todo mundo hoje em dia. Depois de balançar a cabeça, Suil estava fora de vista e fora da mente, e saiu do canal de comunicação no local. Ei, um bom começo. Nesse momento, Suil, que acabará de sair do canal de comunicação, de repente sentiu a força de puxar de sua mão. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém uma rede de pesca simples, que pode ser usada para pegar baús de tesouro de baixo nível. Rede de pesca simples. Introdução. Pendure a isca comum na rede de pesca e jogue-a na água. Espera a caixa do tesouro entrar na rede e a quantidade ideal de isca é de 10 porções de cada vez. Nota: esta rede de pesca pode alcançar baús de tesouro de madeira comuns. Recomenda-se ser mais cauteloso ao puxar a rede, caso contrário, é fácil ser levado para a água. Durabilidade: 10. Toda vez que um baú de tesouro é pego com uma rede, durabilidade -1. 666. Suil ligou para 666 em seu coração depois de ver as informações sobre os itens do baú do tesouro capturado hoje. Porque é apenas um travesseiro de sonolência. Este ladrão realmente me entende tão bem. Logo Suil puxou os baús de tesouro de madeira de 2 estrelas na água. Depois que a vara de pescar foi substituída por uma espingarda ontem, Suil não precisou mais puxar esses baús de tesouro de 2 estrelas. Ele poderia apenas usar força bruta para puxá-los para cima. Quanto às 3 versões aprimoradas de isca deixadas ontem, Suil seguiria as 10 rotinas de garantia de ontem para ver se conseguia transformar uma bicicleta em uma motocicleta. Depois de abrir casualmente o baú do tesouro de madeira de 2 estrelas, olhando para as 2 redes de pesca simples em sua mão, Suil chamou diretamente os 2 goblins. Olhando para os 2 goblins à sua frente, Suil ordenou diretamente que ele colocasse a madeira de dupla finalidade em uma posição adequada, erguesse 2 estacas de madeira e, em seguida, olhasse para as redes de pesca que haviam sido penduradas com 10 iscas comuns. Suil também colocou diretamente as redes de pesca para ver o talento. A rica área do baú do tesouro que havia sido vista foi jogada. Quando viu a rede de pesca afundando na água, Suil amarrou diretamente a corda na ponta da rede de pesca à estaca. Então Suil jogou outra rede de pesca da mesma maneira, que consumiu 20 porções de isca comum de uma só vez, e Suil não pôde deixar de se sentir muito bem. Neste momento, Suil também não esperava por isso. Obviamente, era impossível para ele pegar 10 baús de tesouro de 2 estrelas em uma rede. De qualquer forma, Suil ficaria satisfeito se pudesse obter 2 ou 3 baús de tesouro de 2 estrelas em uma rede. Jim, sobrevivente One solicita uma conversa privada com você. Você concorda? Quando Suil estava prestes a continuar pescando, um bate-papo privado interrompeu diretamente os pensamentos de Suil. É esse cara de novo. Será que esse cara pegou algo bom de novo? Suil, que tinha esse pensamento em mente, escolheu diretamente concordar com o pedido de bate-papo privado da outra parte. O chefe está aí? Eu tenho algo que quero trocar com você. Você quer ver se você quer? O Andy Tend, que estava em sua própria ira, olhou para os itens abertos do baú do tesouro à sua frente e não pôde deixar de se sentir um pouco bobo. Dor. Droga, é uma coisa boa, mas onde tem não sabe como usá-lo e não se atreve a usá-lo, então ele está ansioso para encontrar alguém para assumir. O que é? Se eu estiver interessado, posso negociá-lo. Neste momento, depois de olhar para a mensagem enviada por Andy Tend, Suil respondeu diretamente ao Andy Tend. É uma pequena lancha comum. Se você quiser, senhor,
Pode me dar. Depois de ver as informações da interface de bate-papo privado, Uniteng respondeu imediatamente a Suil. Lancha pequena comum? Não me atrevo a conduzi-lo neste mar, mas parece que posso mudá-lo, caso seja útil mais tarde. Depois de pensar sobre isso, Suil decidiu trocar essa coisa. De qualquer forma, pode ser colocado no mar sem ocupar espaço. O mais importante é que Suil vai limpar o inventário, tem muitas coisas. Depois de pensar por um momento, Suil respondeu ao Anditem com uma mensagem. Eu quero alguma coisa. Vou lhe dar um plano para construir uma casa de madeira comum. Cabe a você alterá-la ou não. Com esta planta e 100 peças de madeira comum, você pode construir uma casa de madeira de cerca de 15 metros quadrados sem fazer isso sozinho. Porra, existe uma coisa tão mágica. O Anditem, que nunca havia pego plantas antes, ficou chocado imediatamente. Depois de reagir, o Anditem respondeu apressadamente: Mude, eu vou mudar. Afinal, o Anditem ainda está vivendo de uma maneira lamentável. A tenda se abriu do baú do tesouro. Se houver uma casa de madeira aqui, não será muito melhor do que morar em uma barraca. Vou postar no canal de negociação desse negócio e você pode atirar. Depois de ver a resposta de Waniteng, Suil não falou muito, e depois de responder a Waniteng, Suil postou diretamente as informações de negociação. Item comercial: planta comum da casa de madeira, uma cópia. Item de troca: lancha comum. Neste momento, Waniteng, que estava rapidamente deslizando a tela do canal de negociação, viu as informações de negociação postadas por Suil e imediatamente selecionou em segundos. Em um instante, a lancha comum na frente dos olhos de Wanditem se transformou em uma luz branca e desapareceu. Ao mesmo tempo, o ouvido de Wanditem também ouviu uma notificação de que a transação foi bem-sucedida. Por favor, pegue os itens da transação. Depois de extraí-lo silenciosamente em seu coração, uma planta de uma casa de madeira simples também apareceu nas mãos de Wanditem. Depois de olhar para essa coisa, Wanditem imediatamente começou a selecionar informações sobre o comércio de madeira no canal de comércio. Afinal, para construir uma casa de madeira, as plantas por si só não são suficientes, os materiais também são necessários. Do lado de Suil, ele caminhou até um lugar próximo à superfície do mar e disse silenciosamente em seu coração: uma pequena lancha comum apareceu na superfície do mar na frente dos olhos de Suil. Lancha comum, informações detalhadas. Runabout de 6 metros. Pode transportar 6 pessoas. Capacidade do tanque de combustível 150 litros. Tanque de combustível atual está vazio. Motor de polpa 70-115 HP. Velocidade máxima 35 nós. 1,5 HP. Introdução. Depois de abastecer, você pode tentar dirigir uma lancha e explorar os arredores da ilha. Recomenda-se não sair muito longe, caso contrário, é fácil se perder. Depois de olhar para a lancha, Suil também viu dados detalhados sobre a lancha. O tanque de combustível está vazio, o que é esperado por Suil. Afinal, Wanditem não é estúpido. Se há combustível nele, como ele poderia negociar tão bem? Depois, os dois goblins fizeram mais 2 estacas de madeira. Depois de amarrar uma das pontas da lancha com uma corda, Suil voltou para continuar pescando. Embora Suil tenha gasolina na mão, bem, ele realmente não sabe dirigir uma lancha se você perguntar a ele, mas Suil não está desamparado. Ainda há 2 goblins aqui, então deixe-os começar mais tarde. Afinal, os goblins são relativamente proficientes nesse tipo de criação mecânica e é fácil começar. Suil não se sentia mal, mesmo que fosse jogado e quebrado, afinal, essa coisa não é diferente do que ele pegou. Suil, que rapidamente se acalmou, pegou outra versão aprimorada da isca e queria tentar transformando uma bicicleta em uma motocicleta. Quando o som da isca entrando na água soou ao lado dos ouvidos de Suil, o espírito de Suil também estava altamente concentrado neste momento, e ele não era mais o mesmo de quando estava pescando com isca comum. É só que a pesca às vezes depende do estilo europeu. Este olhou para o flutuador na superfície da água, olhou para Suil por cerca de meia hora, mas não notou nenhum movimento no flutuador na superfície da água. E quando Suil piscou e seus olhos estavam um pouco secos, a boia flutuando na água finalmente afundou violentamente na água. Em um instante, Suil também sentiu sua mão apertar.
Até que o rosto de Suil não mostrou a menor alegria neste momento, porque neste momento Suil sentiu que a força vinda de sua mão desta vez obviamente não era tão forte quanto a do baú do tesouro de madeira 5 estrelas antes. Então Suil não o puxou com cuidado, de qualquer maneira, contanto que não fosse um baú de tesouro 5 estrelas, a qualidade de uma vara de pescar comum na mão de Suil ainda poderia resistir ao seu arremesso. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução: contém um dispositivo de purificação de água do mar para água doce pura. Dispositivo de água doce pura de purificação de água do mar. Introdução: despeje água do mar nele e ele pode purificar 100 litros de água potável todos os dias. Durabilidade: 100, cada vez de purificação, durabilidade -1. Neste momento, depois de ver a informação do baú do tesouro flutuando acima do mar, Suil sentiu que não era tão ruim. Então, com a força feroz de Suil, a caixa do tesouro de madeira de 3 estrelas contendo a purificação da água do mar e o dispositivo de água doce pura também foi pescada diretamente por Suil. Olhando para o baú do tesouro no chão, Suil se abaixou diretamente para pegar o pequeno baú do tesouro e veio para o lado da cabine. Quando Suil abriu a caixa do tesouro com um som silencioso em seu coração, 2 dispositivos de purificação de água do mar não muito pequenos e de alta tecnologia e água doce pura apareceram diante dos olhos de Suil. Vocês dois, tragam um pouco de água do mar com vocês. Suil deu ordens logo após olhar para o Goblin de baixo nível que estava trabalhando duro ao lado. Ao ouvir as palavras de Suil, o Goblin de 2 cabeças imediatamente largou o trabalho em mãos, pegou o balde e foi encher a água do mar. É preciso dizer que ter 2 subordinados para trabalhar é muito mais agradável do que Suil trabalhando sozinho. Afinal, Suil pode entregar completamente algumas tarefas complicadas aos 2 goblins. Por exemplo, um pouco de solo fértil da pesca e coisas como sementes de plantas e mudas. Suil deu total autoridade às 2 extremidades para terminar. Logo os 2 goblins carregaram um balde de água do mar e correram para os olhos de Suil. Depois de pegar casualmente o balde de um goblin, Suil o derramou diretamente na entrada de água do dispositivo de purificação de água do mar. Depois que o balde cheio de água foi derramado, Suil pressionou o botão iniciar e colocou o balde vazio na saída de água. Para ser honesto, Suil ainda está muito curioso sobre isso, afinal, ele tem um senso completo de tecnologia e não precisa de eletricidade ou algo parecido. Então, sob o olhar de Suil, um pequeno fluxo de água começou a fluir da saída de água do dispositivo de purificação, fluindo para o barril ao longo da saída de água. Vocês dois olham para a água neste balde. Se estiver cheio, use-no para regar as mudas e sementes. Depois de olhar para a velocidade da água saindo dessa coisa, Suil comandou para os 2 goblins com uma voz profunda. Existem 2 dispositivos de conversão de água do mar, que podem atender totalmente as necessidades diárias de água de Suil. Afinal, os 2 juntos podem converter 200 litros de água doce por dia. Depois de ordenar os 2 goblins, Suil caminhou em direção às 2 redes de pesca. Afinal, meia hora se passou, é hora de ver se algum baú de tesouro foi fisgado. Nesta rede de pesca, 6 baús de tesouro de madeira comuns de 2 baús de tesouro de madeira comuns de 2 baús de tesouro de madeira comuns foram capturados. Os itens contidos nos 10 baús de tesouro são os seguintes: uma poção espiritual de 20 ml, um solo fértil e um saco de papel higiênico. Quando Suil estendeu a mão para segurar a rede de pesca e a arrastou, uma série de mensagens passou pelos olhos de Suil. Bem, esta rede de pesca é melhor do que a vara de pescar. Eu não o arrastei para fora da água ainda, mas posso ver as informações do baú do tesouro subaquático. Neste momento, olhando para a informação flutuando diante de seus olhos, Suil não pôde deixar de ter uma pergunta em seu coração. Depois, algum Suil, que não sabia o motivo por trás disso, não se preocupou em se preocupar com essas coisas, de qualquer maneira, desde que o talento pudesse ser usado. Droga, é muito pesado. Suil, que estendeu a mão para segurar a corda e secretamente exerceu força, também exclamou involuntariamente. Pense nisso também, afinal, 10 baús de tesouro em uma rede, não pode ser muito poderoso? Felizmente, a volta desses baús de tesouro capturados por redes de pesca simples é menor do que a de baús de tesouro do mesmo nível durante a pesca. Caso contrário,
Suil teria que chamar 2 goblins para vir e juntá-los. Logo, como um velho boi puxando uma carroça, Suil arrastou a rede de pesca na água para ir a passo a passo. Suil ignorou os outros baús de tesouro comuns por enquanto. Neste momento, os olhos de Suil estavam fixos no baú do tesouro que continha a poção espiritual comum. Quando Suil abriu o baú do tesouro, 2 tubos de remédio lavanda também apareceram nas mãos de Suil. Poção espiritual de 20 ml. Introdução. Tomamo pode aumentar o atributo espiritual em 0,2, sem efeitos colaterais. Nota: se o atributo espiritual básico for maior que 5, a poção não pode ter efeito no usuário. Suil nem precisou olhar para seus atributos para saber o efeito dessa poção, e ela poderia ser chamada de poção de 3 peças para novatos com as 2 poções anteriores. Sem pensar muito, Suil abriu a garrafa e deu um gole de tédio. No segundo seguinte, um sentimento completamente diferente das 2 poções anteriores inundou o coração de Suil. Nesse momento, Suil sentiu que sua mente estava clara e fria, e seu pensamento se tornou mais ativo neste momento. Depois que esse sentimento durou cerca de 10 minutos, Suil finalmente se recuperou do prazer. Neste momento, se Suil fosse solicitado a avaliar os 3 medicamentos, Suil definitivamente daria a pontuação mais alta ao remédio espiritual, porque quando essa coisa é usada, a sensação de ser tão refrescante e êxtase simplesmente não é muito agradável. De qualquer forma, Suil se sentiu um pouco animado quando caminhou desta vez. Quando Suil caminhou até outra rede de pesca e segurou a corda, a informação que flutuou na frente de seus olhos causou um lampejo de surpresa nos olhos de Suil, como se fosse o item da caixa do tesouro desta vez, o que foi um tanto inesperado. Nesta rede de pesca, 5 baús de tesouro de madeira comunge, 2 baús de tesouro de madeira comunge, 2 baús de tesouro de madeira comunge e um baú de tesouro de animal de estimação comunge foram capturados. Os itens contidos nos 10 baús de tesouro são os seguintes: um lobo da neve adulto, gasolina de 30 litros, Sprite, 6 garrafas. E essa coisa, há mais e mais padrões desta caixa de tesouro. Vendo as palavras caixa do tesouro de estimação, Suil não pôde deixar de ter muitos pensamentos em sua mente. Lobo da neve adulto comum, comprimento do corpo, 2 metros. Peso, 70 kg. Informações detalhadas. Pertence à subespécie de lobo cinzento de canídeos, carnívoro. Introdução. Os animais de estimação domesticados na caixa do tesouro do animal de estimação podem ser usados para tarefas domésticas e lares de idosos, e têm poder de luta além do das pessoas comuns com as mãos nuas. Neste momento, Suil também viu informações detalhadas sobre o lobo da neve adulto na caixa do tesouro do animal de estimação. Se você dirigir essa coisa e colocá-la na ilha sozinho, pode ser considerada como tendo mais 2 baldes de arroz. Suil, que não estava com pressa de arrastá-lo no momento, esfregou o queixo e pensou. Afinal, em comparação com os 2 goblins, o lobo da neve não tem nenhuma capacidade de trabalhar no momento, o que parece ser de pouca utilidade para Suil por enquanto. Depois de pensar sobre isso, Suil decidiu jogar o baú do tesouro na casa de madeira e abri-lo mais tarde, quando for útil. De qualquer forma, Suil testou: enquanto a caixa do tesouro não for aberta, a caixa do tesouro não desaparecerá. É preciso dizer que apenas Suil pode fazer esta operação. Não há razão para que outras pessoas não possam abrir a caixa do tesouro depois de pegá-la, porque se não a abrirem, não saberão o que está dentro da caixa do tesouro. Suil, que rapidamente arrastou a rede de pesca para a praia, arrastou 10 caixas de tesouro para a casa de madeira. De acordo com o propósito dos itens nas caixas do tesouro, Suil os classificou e empilhou na casa de madeira. Neste momento, se houver outros sobreviventes, vendo a situação dentro da casa de madeira de Suil, eles definitivamente babariam de inveja. Coautoria desta reunião, na pequena casa de madeira de Suil, além de alguns dos suprimentos que foram abertos, também há muitas caixas de tesouro de madeira empilhadas lá. Se isso fosse colocado nos tempos antigos, seria um proprietário adequado e uma velha fortuna. Jim, seu tempo na lista chegou um dia. Você quer reivindicar o baú do tesouro da lista número 1. Assim que Suil bateu palmas e estava prestes a deixar a casa de madeira, outra notificação mecânica soou ao lado de seu ouvido. Receba. Ao ouvir esse prompt,
Suiu naturalmente escolheu recebê-lo sem hesitação. Baú do Tesouro recompensado na tabela de classificação por um de introdução. Contém área de ilha mais 5 fragmentos quadrados, área da ilha mais 5 fragmentos quadrados. Introdução. As ilhas restantes estão quebradas por vários motivos, e os fragmentos de ilha gerados podem aumentar a área da ilha onde você está localizado em 5 metros quadrados. É tão rico? Olhando para os itens do baú do tesouro à sua frente, Suil sentiu que subestimou o baú do tesouro. Por que apenas este baú de tesouro vale 5 área da ilha mais um fragmento quadrado aberto a partir de baús de tesouro de madeira de 2 estrelas? E os fragmentos da ilha não são tão fáceis de pegar. Basta olhar para Suil e você saberá. Depois de pescar tantas vezes, só peguei fragmentos de ilha de mais 1 metro quadrado uma vez, então sei como é difícil pescar. Então ele olhou para os 2 fragmentos de ilha quadrada mais 5 abertos do baú do tesouro, e Suil os usou silenciosamente. Em um instante, Suil pôde sentir claramente que a ilha inteira havia se tornado maior, muito mais óbvia do que quando tinha mais 2 metros quadrados de tamanho. Depois de olhar para a ilha ampliada, Suil moveu seus pensamentos ligeiramente e chamou seu próprio painel de atributos. Proprietário da ilha de nível 1. A área da ilha é um Doris Nome, Suil. Idade: 23 anos. Força: 1,4 mais 1,12. Físico: 1,4 mais 1,12. Espírito: 1,9 mais 1,12. Escravos: gobres de baixo nível com 2 cabeças, mais 10 de prosperidade na ilha. Nota: os colchetes são os valores de atributo anexados pelo proprietário da ilha em sua própria ilha, e os atributos adicionais serão inválidos quando ele sair de sua própria ilha. Valor de prosperidade da ilha: 55 pontos, primeiro na lista regional. 10 pontos para casas de madeira, 10 pontos para goblins, 5 pontos para mudas. Talento: talento de insight de nível SSS, talento de nível desconhecido, fenicidade dupla. Pode ser atualizado. Canal de comunicação regional, canal de comércio regional em lista de prosperidade da ilha regional. Desta vez, o painel de atributos pessoais de Suil é obviamente muito mais informativo do que antes. Depois de olhar para o poder, físico e espírito adicionados à ilha no painel de atributos pessoais, Suil de repente sentiu que se mais tarde ele elevasse a pequena ilha ao mesmo tamanho de um continente, ele seria capaz de ter esse poder esmagador? Lide. De qualquer forma, de acordo com a situação atual, se a área da ilha for aumentada para 200 metros quadrados, Suil pode receber 2 pontos de valor de atributo para cada atributo. Embora esse número pareça pequeno, se Suil aumentar a área da ilha para 100 mil, 100 mil, 10 milhões, o valor do atributo adicional será normal, mesmo que seja apenas da ilha. A fim de produzir efeitos de atributo adicionais. Balançando a cabeça, depois de sacudir essas fantasias em sua mente, Suil bateu seus pensamentos no canal de comunicação, querendo ver se conseguia pegar as brechas nele. Céu, terra, me ajude. Como posso sobreviver com apenas um pedaço de isca comum? Por que você não experimenta o andar de cima e vê se consegue mergulhar para pegar o baú do tesouro debaixo d'água? Boa ideia. Ok, seu bastardo, o diabo sabe. Você ainda pode subir. Irmãos, não entrem na água. Debaixo d'água. Porra, como está o irmão lá em cima? Se você ainda estiver vivo, apenas guinche e explique o que está debaixo d'água antes de desligar. Isso clicará no canal de comunicação e, depois de ver uma certa mensagem nele, as sobrancelhas de Suil de repente se enrugaram ferozmente. Além do baú do tesouro, o que mais há debaixo d'água? Nesse momento, a curiosidade no coração de Suil também surgiu. Afinal, se realmente há outras coisas debaixo d'água, é lógico que Suil deveria ser capaz de ver através dela. E depois de pescar tantas vezes, Suil não tinha nenhuma visão de outras coisas, então obviamente há um problema. Será que algumas regras especiais o limitam e eu não tenho força suficiente para ver através disso por enquanto? Nesse momento, Suil de repente pensou em uma possibilidade. Alguém sabe o que está acontecendo sob a superfície da água? Este mimo é muito permeável. À noite, não haverá nenhum monstro atacando. Não acho que isso acontecerá dentro de 7 dias, e será difícil dizer depois de 7 dias.
Droga, você pode, por favor, parar a boca do corvo. Enquanto Suil pensava, a atmosfera no canal de comunicação ficava cada vez mais pesada. Foi porque um velho acabou de enviar uma mensagem de que não sabia se era verdade ou não, e então parou de borbulhar, o que instantaneamente despertou a especulação da maioria dos sobreviventes. Afinal, isso está ligado à vida de todos, é difícil não pensar nisso. Você não viu que por causa dessa frase, Suil tinha muitos palpites em seu coração? Pessoal, não se assustem. O medo é inútil. A única coisa que podemos fazer agora é tentar viver. Neste momento, no canal de comunicação, alguém se levantou e falou: esforce-se para viver. O que você usa para viver? Apenas esta ira nua. Você nem precisa roer a casca, apenas confie na comida da pesca, não vai durar muito. Assim como alguém se levantou na frente para aumentar o moral no canal de comunicação, no segundo seguinte alguém se levantou e derramou água fria nele. Ei, essas 10 melhores pessoas em seus rankings não devem se preocupar com comida e bebida, afinal, elas ainda podem receber tanta isca comum todos os dias. Sim, sim, como seres humanos, eles devem ajudar aqueles de nós que não têm recursos. É a outra pessoa seu pai ou outra pessoa, eu tenho que usar os recursos que finalmente peguei para ajudá-lo. Neste momento, quando Suil viu a informação no canal de comunicação, suas sobrancelhas estavam ligeiramente levantadas. Algumas pessoas começaram a trazer o ritmo para aqueles que estavam no topo da lista. Suil não ficou surpreso. Afinal, há 5.000 pessoas em uma pequena área, e há uma mistura de pessoas boas e mais aqui, desde funcionários de alto escalão e dignitários antes de atravessar, até pessoas comuns e gangsters que ficam nas ruas, ou criminosos que foram presos ou mesmo criminosos hediondos, e alguns estudantes inocentes e românticos. Com tantos tipos de pessoas misturadas em uma área, é concebível que esse tipo de problema definitivamente ocorra neste canal de comunicação. E Suil sentiu que neste momento, talvez ele já estivesse um pouco bobo, sendo enganado em suprimentos e ainda ajudando a contar o dinheiro. Com certeza, quando esse pensamento passou pela mente de Suil, o canto de seus olhos casualmente olhou para Suil no canal de comunicação e descobriu que tal coisa já havia acontecido. Atenção a todos, uma mulher chamada Wang Tiantian mentiu para mim sobre um saco de comida. Irmão lá em cima, você pode me contar sobre sua experiência de ser enganado em detalhes? Você está planejando falar sobre ser enganado. Você ainda pode ser enganado neste momento, irmão é muito bom. Depois de ler essas mensagens brevemente, Suil editou diretamente uma mensagem e a enviou. Comprando fragmentos da área da ira, o proprietário pode conversar em particular e trocar por comida, água fresca ou alguns outros itens. Depois de enviar a mensagem, Suil escolheu diretamente colocá-la no topo. Droga! O que o grandalhão da lista está tentando comprar? Seu cérebro não é bom. Você pode dizer pelo significado literal. O que é essa coisa? Os fragmentos da área da ira. Deve ser usado para aumentar a área da ira. Puta merda! Eu pensei que ia morrer de fome. Não há estrada incomparável. Irmãos, acabei de pegar um baú de tesouro de madeira de 2 estrelas com uma isca comum que garanti hoje. E tirei um dele, mais um quadrado tenho que ir ao líder da lista para trocar os fragmentos da ilha com o mesmo tamanho. Inveja, ciúme, ódio. Não demorou muito para Suil colocar a notícia da aquisição no topo, e imediatamente alguém começou a enviar uma mensagem privada para ele. Na verdade, os fragmentos da área da ilha, a lista de valores de prosperidade da ilha regional e o segundo ao 10º lugar na lista estão todos dos baús do tesouro. A diferença está no tamanho das ilhas adicionadas por os fragmentos. Por exemplo, a primeira lista de Suil liderou mais 5 fragmentos de ilha, a segunda lista foi mais 3 fragmentos de ilha e a terceira lista foi mais 2 fragmentos de ilha. Quanto ao quarto ao 10º lugar, são todos mais um fragmentos de ilha. É só que esses caras que podem se espremer entre os 10 primeiros naturalmente não trocarão esses fragmentos por suprimentos vivos com outros sobreviventes. Para eles, os suprimentos de vida que eles têm não são tão diversos quanto os de Suil, mas os suprimentos básicos de vida não faltam. Jim, o sobrevivente use atendeu às condições de bate-papo privado que você definiu solicita um bate-papo privado com você. Concorda? Concordo.
Ouvindo o lembrete do bate-papo privado, Suil concordou silenciosamente em seu coração. O líder da lista está aqui? Quero perguntar quanta comida e água podem ser trocadas por um fragmento de ilha mais um. Neste momento, que estava hospedado em sua própria ilha, parecia um pouco pálido e seus lábios estavam rachados, o que era um sinal de que seu corpo havia começado a ficar sem água. Acontece que e não sei se é a posse do deus do declínio ou o quê. Ele não pegou as 10 iscas comuns dadas para o novato à sua frente. Ele não pegou água doce. Entre os 10 baús de tesouro que pegou, 8 deles pertenciam a baús de tesouro danificados. Estava cheio de meias esfarrapadas, galhos murchos e coisas assim. Quanto aos outros 2 baús de tesouro, eles eram baús de tesouro de madeira comuns, dos quais Uzi colheu um total de 10 pedaços de madeira. Quando ele viu sua colheita de 10 pedaços de isca, Alxun quase mandou Uzi embora no local. Felizmente, Uzi ofereceu um pedaço de pão integral e uma garrafa de 500 ml de água mineral da caixa do Tesouro de Sobrevivência para Novatos apresentada como presente. Caso contrário, Uzi sentiu que poderia muito bem pular no mar e morrer. Isso mesmo, o azarado, foi o cara que disse no canal de comunicação no início da manhã que ele se portou a noite toda com sua retidão. Nesse momento, Suil, depois de ver a mensagem enviada pela outra parte na interface de bate-papo privado, pensou profundamente. Não é que ele esteja preocupado em não ter nada para dar, mas que Suil está pensando em quanto trocar por algo melhor. Os itens desta transação não devem ser muito poucos, mas também não muitos. Caso contrário, será difícil para Suil adquirir esses itens desses sobreviventes sortudos mais tarde. Algumas pessoas negociaram a expectativa de Suil. Afinal, esses fragmentos de ilha, para alguns sobreviventes que tiveram a sorte de pegar os fragmentos, mas não conseguiram nem manter sua segurança básica de vida, seria melhor trocá-los por suprimentos vivos. Afinal, adicionar uma área de ilha de 1 m² não teria muito efeito sobre eles no estágio inicial. Depois de pensar um pouco sobre isso, Suil ofereceu a Uzi um preço. Um fragmento de ilha quadrada mais um pode ser trocado por 15 litros de água doce, 10 quilos de arroz e um isqueiro à prova de vento. Nesse momento, que estava olhando para a interface de bate-papo privado, também viu a mensagem enviada por Suil. Para ser honesto, Uzi estava um pouco hesitante. Ele não sabia se o preço oferecido pela outra parte era baixo ou o quê. Mas quando ele pensou sobre a coisa em suas mãos, se ele não a vendesse ao chefe em troca de alguns suprimentos vivos, ele poderia não ser capaz de carregá-la esta noite, e o Uzi se decidiu em um instante. A da vovó mudou. Caso contrário, se você vendê-lo para outras pessoas, o preço pode ser reduzido ainda mais. Afinal, aqueles que podem produzir uma grande quantidade de suprimentos neste momento provavelmente estão entre os 10 primeiros da lista. Na verdade, Uzi ainda quer fazer compras, mas ele só tem 10 chances de enviar mensagens neste dia. Uzi já o usou algumas vezes no canal de comunicação Diago de hoje, então ele quer enviar uma mensagem privada para outros grandalhões. Provavelmente nenhum dos dois. Afinal, ele esperou aqui e teve que responder à mensagem de Suil. Chefe, eu mudei. Veja se você pode enviar mais materiais à prova de frio, ou você vai congelar até a morte à noite. Nesse momento, que havia se decidido, não se esqueceu de lutar para ver se conseguia mais materiais à prova de frio. Ok, vendo que você é a primeira pessoa a trocar fragmentos comigo, vou lhe dar um pedaço extra de material de proteção contra o frio. Eu coloquei o item no canal de negociação, para que você possa tirar uma foto dele mesmo. Depois de ler a mensagem enviada por Suil não se preocupou em barganhar, afinal, ele tinha muitos materiais de proteção contra o frio, e eles ainda estavam naqueles baús de tesouro de madeira fechados. Então ele entrou na casa de madeira. Depois de abrir um baú de tesouro de madeira com um cobertor escondido, Suil escolheu diretamente pendurar uma mensagem de transação no canal de transação. Itens comerciais: 15 litros de água doce potável, 10 kg de arroz, um isqueiro à prova de vento e um cobertor. Item de troca: mais um fragmento do tamanho de uma ilha. Assim que as informações da transação de Suil foram carregadas, Uzi imediatamente fez um movimento.
Logo Suil também extraiu os fragmentos da ilha comercializados por Uzi. Não importa quão pequeno seja o mosquito, ele ainda é carne. Depois de olhar para os fragmentos em sua mão, Suil escolheu diretamente usá-los. Em um instante, a área da ilha de propriedade de Suil também mudou de 1-2 para 1-3. Então Suil começou a ficar ocupado novamente. Primeiro, ele fez um plano apressado de como se posicionar na ilha. Depois pegou a vara de pescar e chegou à borda da ilha. Abaixo da superfície do mar aqui, os recursos do baú do tesouro são escassos. Recomenda-se mudar a posição de pesca. Depois de ver a informação flutuando na frente de seus olhos, Suil imediatamente começou a mudar de posição várias vezes. 5 metros abaixo da superfície do mar aqui, há um baú de tesouro 5 estrelas. Recomenda-se pescar aqui. Suil, que havia mudado de posição algumas vezes, não pôde deixar de soltar um som de surpresa depois de ver a mensagem piscando na frente dele. Pode ser porque a própria força melhorou um pouco, e então a habilidade natural foi usada mais vezes, então a habilidade natural foi melhorada. Neste momento, Suil não pôde deixar de ter uma pergunta em sua mente. Por que o que ele disse antes? Quando Suil olhou para a superfície da água, as informações de feedback eram todas para indicar onde havia mais ou menos recursos de baús de tesouro. E ele não solicitaria especificamente classificação por estrelas do baú do tesouro abaixo da superfície da água. Experimente que você saberá. Suil, que tinha alguns palpites em seu coração, tirou diretamente uma versão aprimorada da isca. Depois de pendurá-la no anzol, Suil jogou o anzol com precisão a insight na área de dicas de talento. Logo o tempo passou minuto a segundo, enquanto Suil esperava. 3 minutos, 5 minutos, quando eram quase 10 minutos, Suil de repente sentiu a vara de pescar em sua mão apertar. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém um material sem ferro preto forjado. Habilidades de pesca. De acordo com a força do pescador e a qualidade da vara de pescar, recomenda-se puxar para frente e para trás por 1 hora e depois arrastá-la para a ilha com força. Sem ferro preto forjado. Introdução. É usado para varas de pesca comuns. É um dos materiais de atualização para atualizar varas de pesca de ferro preto. Ele pode ser usado para atualizar varas de pesca comuns com seda de gelo, gancho preto de ferro preto e desenhos de atualização de vara de pesca de ferro preto. Assim que o baú do tesouro subaquático foi enganchado, Suil encontrou a informação do baú do tesouro subaquático flutuando na frente de seus olhos. Xiu, a habilidade inata realmente melhorou. Você não precisa esperar que a caixa do tesouro saia da água. Você pode obter informações sobre as informações da caixa do tesouro que foi capturada. Neste momento, o humor de Suil não pôde deixar de se animar um pouco. Afinal, Suil podia pescar com precisão, em vez de confiar no espírito do imperador europeu, que não era eficaz na época. Logo, de acordo com as habilidades de pesca sugeridas pelo talento de percepção, Suil também arrastou com sucesso a caixa de tesouro de madeira comum de 5 estrelas subaquática para a ilha. Então o pensamento de abrir o baú do tesouro brilhou junto com Suil. Jin, seu talento de felicidade dupla foi acionado e você conseguiu 2 pedaços de ferro preto forjados. Depois que a notificação soou quando o talento foi acionado, 2 pedaços de ferro preto forjado que exalavam uma cor preta pareciam tão lisos quanto o jade apareceram na frente dos olhos de Suil. Porra, é tão pesado. Suil estendeu a mão para pegar o ferro preto forjado no chão. Quando ele segurou o ferro preto de 100 forjados em sua mão, ele imediatamente sentiu quão pesado era. Os materiais para atualizar a vara de pescar são cada vez mais semelhantes aos materiais de armas mágicas nos romances de cultivo de imortais antes da travessia. Depois de olhar para o ferro preto de 100 forjados em sua mão, Suil não pôde deixar de pensar. E neste momento, Suil sentiu que talvez mais tarde, algumas trapaças no cultivo de imortais pudessem ser pescadas. Porque com a melhoria da classificação por estrelas do baú do tesouro, há cada vez mais padrões de coisas abertas no baú do tesouro. Suil calculou que o que estava acima do baú do tesouro de madeira 5 estrelas deveria ser o baú do tesouro de ferro preto correspondente à vara de pescar de ferro preto. E Suil adivinhou que poderiam ser baús de tesouro de bronze, prata ou ouro. Quanto a saber se é desconhecido. Imediatamente, Suil, que segurava 2 peças de ferro preto forjado de 100,
colocou-as na pequena casa de madeira. Esta pequena casa de madeira foi completamente considerada como um depósito por Suil. Suil, que havia colocado o ferro preto forjado de 100, correu para a borda da ilha com entusiasmo novamente e começou a observar cuidadosamente a superfície da água. Debaixo d'água aqui, existem muitos baús de tesouro de madeira comuns, é recomendável mudar a posição de pesca. Bonito. Depois de obter informações mais detalhadas, Suil não pôde deixar de cerrar os punhos com força. Desde então, Suil começou a se mover ao redor da borda da ilha sem parar. Abaixo da superfície da água, existem principalmente baús de tesouro de madeira comuns, recomenda-se mudar a posição de pesca. Depois de mudar várias posições seguidas, Suil finalmente encontrou um lugar com o qual estava satisfeito. Sob a água aqui, baús de tesouro de madeira comum são empilhados, é recomendável lançar uma rede sobre eles. Rápido, vocês dois me tragam a rede de pesca. Nesse momento, Suil virou a cabeça rapidamente e ordenou aos dois goblins de baixo nível não muito longe. Depois de receber a ordem de Suil, os dois goblins imediatamente trotaram todo o caminho para pegar a rede de pesca simples colocada no chão e correram rapidamente em direção à posição de Suil. Depois de estender a mão para pegar os dois goblins e entregar a rede de pesca simples, Suil também rapidamente pendurou 10 iscas comuns nela. No baú do tesouro de madeira 5 estrelas anterior, Suil pediu aos dois goblins que usassem a farinha que ele pegou para fazer mais de 100 iscas comuns com as 20 peças de mandarina de energia comum. Então, neste momento, Suil o que eu tinha que fazer era consumir desesperadamente iscas comuns. Use madeira para cravar estacas aqui. Suil, que havia pendurado a isca comum, jogou fora a rede de pesca simples em sua mão e imediatamente ordenou aos dois goblins ao lado dele. Os goblins de duas cabeças, que já estavam familiarizados com isso, rapidamente arrastaram a madeira empilhada e depois a martelaram uma a uma. Quanto a Suil desta vez, ele segurou firmemente a corda no final da rede de pesca. Baús de tesouro de madeira comuns de 2 estrelas estão entrando na rede de pesca, um após o outro. Por favor, tenha cuidado. Por favor, tome cuidado para não ser puxado para a água por ele. Recomenda-se ser arrastado por várias pessoas. Enquanto Suil estava se concentrando nisso, um lembrete de seu talento de percepção flutuou na frente de seus olhos. Vendo o feedback do talento de percepção, Suil imediatamente enrolou a corda firmemente em sua mão ao redor da estaca e ordenou aos dois goblins ao lado dele: vocês dois ficam na frente e seguram a corda. Vocês ouvirão minha ordem mais tarde. Quando eu gritar para puxar, me puxe com a maior força, entendeu? Entendido, mestre. Ao ouvir as palavras de Suil, os dois goblins correram para o corpo de Suil imediatamente e rapidamente agarraram a corda reta que havia sido puxada. A rede de pesca entrou no 10º baú do tesouro de madeira comum de 2 estrelas. Arraste rapidamente a rede de pesca para a costa. Caso contrário, o baú do tesouro correrá o risco de se soltar da rede de pesca e escapar. Neste momento, quando os dois goblins também seguravam a corda, outro lembrete flutuou pela visão de Suil sobre a posição da superfície da água. Puxe! Depois de ver esse prompt, Suil não teve energia para prestar atenção ao que estava dentro dos 10 baús de tesouro de madeira comuns de 2 estrelas. Droga! A força de luta sobreposta desses 10 baús de tesouro de madeira comuns de 2 estrelas é realmente feroz. No momento em que terminou de gritar a palavra puxar, Suil imediatamente sentiu a corda em sua mão esticada por uma força enorme. Neste momento, Suil sentiu a sensação da competição anterior de cabo de guerra, mas nesta competição de cabo de guerra Suil estava jogando muito. Ele amarrou diretamente a ponta da corda à estaca de madeira e era invencível. Logo a luta abaixo da superfície da água gradualmente se tornou menor. Vendo essa cena, Suil também exerceu toda a sua força e começou a se arrastar em direção à ilha, e as veias dos braços dos dois goblins também incharam. A rede de pesca afundou lentamente na água e, finalmente, parte dela emergiu gradualmente da água. Quando a rede de pesca foi completamente arrastada para a ilha por uma pessoa e 2 goblins, Suil soltou um suspiro pesado. É um esforço físico puxar a rede. E esse esgotamento foi acompanhado por muita colheita.
Depois de acalmar a respiração, Suil também começou a observar os 10 baús de tesouro de madeira de 2 estrelas que foram puxados para cima desta vez. 9 baús de tesouro de madeira normais, um baú de tesouro de monstro normal. Os itens contidos no baú do tesouro são os seguintes: 20 ml de poção de força, 20 ml de poção de constituição, 20 ml de poção espiritual, mais um fragmentos de área de ira, longarina de energia comum, roupas especiais de inverno, projeto de construção de cerca de espinhos, semente de piranha, poção de aceleração de crescimento de plantas, um goblin de baixo nível. Depois de olhar para os 10 baús de tesouro que ainda estavam presos da rede de pesca, Suil também viu as informações detalhadas sobre os baús de tesouro diante de seus olhos. Nada mal, outro conjunto de poções de 3 peças para novatos veio, e os fragmentos da ilha que Suil pegou anteriormente também foram incluídos, sem mencionar a longarina de energia comum, e havia outra caixa de tesouro de monstros para Suil. E o enviou à força de trabalho para vir. Suil não deu uma olhada mais de perto nessas coisas que ele já sabia. Neste momento, Suil estava olhando para as informações do item nas 4 caixas de tesouro que ele nunca havia pescado antes. Roupas frias especiais introdução, feito de materiais especiais, possui efeitos impermeáveis e anti-frio. Usá-lo pode efetivamente prevenir o frio e manter o calor, e pode suportar a temperatura mais baixa de -30 graus. Projeto de construção da cerca de espinhos introdução. Com a combinação de materiais, pode ser construída uma cerca espinhosa com uma área circundante de 10 metros * 10 metros e uma altura de 2 metros. Materiais de construção. Espinhos 0-100 peças. Espécies de flores comedoras de homens introdução. As sementes de piranhas podem ser cultivadas e utilizadas para limpeza. Na maturidade, as piranhas podem facilmente matar humanos comuns. O ciclo normal de crescimento, período de germinação, é janeiro, período de mudas, 2 a 4 meses, período de crescimento, maio-setembro, período de floração, outubro-dezembro, quando cresce até o período de floração. As piranhas têm uma vida extremamente longa sem danos externos. Poção aceleradora de crescimento de plantas introdução. A solução nutritiva preparada por um método especial pode ser usada para acelerar o ciclo de crescimento de plantas comuns. Uma porção pode encurtar o ciclo de crescimento das plantas de 1 ano para 3 dias. Proporção de composição de farmácia, pode longarina de energia comum, água. Há também esse tipo de coisa. Parece uma longarina de energia comum, é um item de Paraceia no estágio inicial. Depois de ler as informações do último item, um pensamento inexplicável passou pela mente de Suil. Depois de balançar a cabeça, Suil não pensou muito sobre isso e avançou rapidamente para pegar o baú do tesouro onde os 3 atributos de força, constituição e espírito estavam localizados. Depois, Suil também bebeu poções de força, constituição e espírito. Por um momento, Suil sentiu que seria tão legal que não conseguia respirar. Esta foi a primeira vez que Suil bebeu várias doses de poções com diferentes atributos juntos. Se não fosse pelo fato de que seu talento de percepção sugeria que não havia perigo, Suil não teria ousado jogar assim. Quando Suil ficou arrasado com o poder de várias poções de atributos, no canal de comunicação da área onde Suil estava localizado, houve muita conversa neste momento. E a causa do assunto começou com uma mensagem postada por um cara. Não muito tempo depois de Suil sair do canal de comunicação, alguém enviou essa mensagem diretamente no canal de comunicação. Irmãos, vocês podem não acreditar em mim, mas eu realmente abri uma pessoa viva do baú do tesouro. Foda-se, homem e mulher. Existem fotos e verdade, eu não acredito. Realmente, é um homem. Depois que esse cara foi expulso por mim, ele me reconheceu diretamente como mestre, e no meu painel pessoal, mostrou que ele era meu servo, com uma lealdade de 60 anos. Lealdade 60, TSK, irmão lá em cima, você deve ir com calma, de acordo com a rotina antes de atravessar. Se a proficiência estiver abaixo de 60 pontos, pode haver deserção. Vocês disseram, é possível abrirmos uma coelhinha ou uma gata do baú do tesouro no futuro. Você deve pensar sobre isso primeiro, como sobreviver.